Vamos começar a resolução do problema 4.31 do Alexander Sadiku. O enunciado do problema nos diz: determine Vx. Quem é Vx? Vx é essa diferença de potencial sobre esse resistor de 3 ohms. Dessa figura, usando transformação de fontes. Bom, nós já vimos em exercícios anteriores como trabalhar com transformação de fontes. Temos aqui as relações que são importantes para trabalharmos com transformação de fontes. E lembrando, né, que só pelo símbolo que a gente está olhando aqui, ó, a transformação de fontes ela é válida tanto para fontes dependentes como independentes. Okay? Então, por exemplo, nós temos uma fonte de tensão em série com esse resistor. Nós podemos pegar esse conjunto aqui e transformar por uma fonte de corrente em paralelo com aquele mesmo resistor. Então, e como nós fazemos isso? Usando essa relação. Eu tenho que Vs vai ser 2Vx. Então, quando eu tiver um resultado, ele será o quê? A fonte de corrente dependente da tensão. Tá? Lembrando que a dependência se mantém. Então, vamos fazer o primeiro caso aqui. Vamos pegar esta fonte aqui, que elas estão... essa fonte que está em série, uma fonte de tensão em série com resistor. Usando essas relações aqui em cima, nós podemos escrever uma fonte de corrente em paralelo com esse mesmo resistor. Então vamos colocar ele aqui do lado. Então nós vamos ter que o nosso Vs é igual ao nosso... ao contrário, na verdade, né? Nós vamos ter que o nosso Is vai ser igual ao Vs dividido por R. Mas quem é o Vs? 2Vx. E o nosso R, 6. Então a nossa fonte ela é 1/3 de Vx. Essa daqui é uma fonte de corrente dependente da corrente. Tá? Fonte de corrente dependente da corrente. Então é o que nós temos aqui. Vamos guardar esse resultado e refazer o nosso desenho. Olhando para esse desenho que nós temos aqui, nós podemos redesenhá-lo. Ele vai ficar da seguinte forma. Temos uma fonte de 12 volts, ela se mantém. Essa fonte, ela alimenta esse resistor de 3 ohm. Aqui nós temos um resistor de 8 ohm, ainda continua. Aí nós chegamos nesse ponto aqui, ó. Agora, ao invés de desenhar uma fonte de tensão em série com o resistor, ao invés de desenhar esse caso, nós vamos desenhar esse daqui. Então a gente tem um resistor e agora a gente desenha a nossa fonte de corrente. É uma fonte de corrente dependente. Ela se mantém essa dependência dela. Agora a gente vai colocar, olha, mais e menos. Então a polaridade ela vai do menos para o mais. Então a gente mantém a polaridade aqui. Vamos colocar os valores. Essa fonte continua valendo 12 volts. Esse resistor vale 3 ohm. E aqui nós temos o nosso Vx. Esse resistor vale 8 ohm. Este daqui vale 6 ohm. E esse último aqui vale 1/3 de Vx. 1/3 de Vx. Olha, dá para a gente continuar brincando. Esses dois resistores aqui não estão em paralelo? Vamos calcular qual é a equivalência desses dois resistores. Nós sabemos que se nós temos dois resistores em paralelo, um de 8 e um de 6, o nosso resistor resultante, né, a equivalência, o resistor equivalente, vai ter que ser menor do que 6. E nós sabemos calcular para dois resistores que vai ser 8 vezes 6 dividido por 8 mais 6. Isso vai nos dar 48 dividido por 14. Essa continha aqui a gente pode simplificar por 2. Simplificando por 2 vai dar 24 sobre 7. E nós podemos fazer o nosso desenho, né, refazer esse desenho, que vai ficar a fonte de 12 volts, o resistor de 3 ohm. Agora, ao invés de colocar esses dois resistores, a gente vai colocar o resistor equivalente e a fonte ali, a fonte de corrente dependente da corrente, ou melhor, a fonte de corrente dependente da tensão, ela continua sendo válida, tá? Ela continua aqui ainda, a gente não fez nenhuma brincadeira com ela. Vamos escrever os valores. Esse cara vale 12 volts, esse aqui vale 3 ohm, aqui nós temos o Vx, aqui nós temos a resistência 24,7 avos e aqui 1/3 de Vx. O que nós podemos fazer aqui? Dá para fazer mais alguma transformação de fontes? Dá! Dá para eu pegar essa fonte do lado esquerdo, fonte de tensão, em série com esse resistor,
e transformá-la para uma fonte de corrente em paralelo com esse resistor. Aí a gente poderia fazer associação aqui, teria duas fontes, só que uma fonte é dependente, então não seria muito legal trabalhar com ela. Então eu aconselho a gente fazer o caminho inverso. Vamos pegar esse conjunto aqui, vamos demarcar aqui esses dois pontos. Então aqui à nossa direita, desses dois pontos que eu marquei em vermelho, nós temos essa situação aqui. Vamos pegar essa situação e transformá-la nessa daqui. Ou uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, nós vamos transformá-la em uma fonte de tensão em série com essa resistência. Vou deixar aqui em cima, eu estou tampando ali, mas a gente já fez esse desenho. Vamos vir para cá então. Então nós vamos calcular quem é o nosso VS. Tá? O nosso VS, vamos chamar de VS', vai ser igual, olha a expressãozinha aqui em cima, IS vezes R. IS vezes R. Quem é o IS? IS é essa fonte que está aqui. Então é 1/3 de Vx. E quem é o R? 24 sobre 7. Podemos simplificar esse 3 aqui com esse 24, que vai dar um 8, né? Portanto, VS' vai ser igual a 8/7 de Vx. Olha, de uma fonte de corrente dependente da tensão, nós vamos para uma fonte de tensão dependente da tensão. Como era lá no nosso caso original, né? Como era aqui, né? Ela continua dependendo do mesmo Vx, no entanto, os valores dos resistores que nós trabalhamos alterou o valor desse termo que multiplica Vx. Então, podemos vir aqui, pegar, refazer esse desenho. A polaridade aqui, o sentido da corrente não está de baixo para cima, então isso implica que aqui é negativo e aqui é positivo. Vamos colocar os valores. Esse aqui vale 12 volts, esse vale 3 ohm, e aqui é o mais e menos Vx. Esse daqui vale 24 sobre 7, continua sendo o mesmo valor. E aqui nós temos 8/7 de Vx. Tá bom? Então está aqui o nosso circuito. Vamos dar um sentido para a corrente. Vamos colocar o sentido horário, de tal forma que o Vx encontrado seja positivo. Então nós vamos ter, aplicando a lei de Kirchhoff para a tensão, menos 12 mais 3. A gente pode fazer em função de Vx aqui direto, né? Não, vamos fazer em função da corrente. Mais 3 vezes I, mais 24 sobre 7I, mais 8/7 de Vx. Tudo isso igual a zero. Bom, agrupando esses termos para I, nós temos menos 12, mais, vamos pôr o I em evidência, 3 mais 24 sobre 7, mais 8/7 de Vx. Tudo isso igual a zero. Fazendo o MMC para essa parte que está aqui, né, nós vamos ter menos 12 mais I, que multiplica o 7 aqui, vai ser o MMC. 7 dividido por 1, 7 vezes 3, 21, mais 24, mais 8/7 de Vx. Tudo isso igual a zero. Então aqui vai ficar menos 12 mais 21 mais 24 dá 45. 45 sobre 7i, mais 8/7 de Vx. Mas quem que é Vx? Vamos olhar aqui no desenho. Ó. Pelo esse desenho, o Vx é a queda de potencial sobre esse resistor, ok? Então vai ser quanto? 3 vezes I. 3 vezes I. Então aqui vai ser vezes 3I. Tudo isso igual a zero. Podemos vir para o lado de cá, né, para ficar mais espaço. Nós teremos menos 12 mais, olha, podemos colocar o I em evidência. O 7 é comum para os dois. 45 mais 24, né? 8 vezes 3, 24. Com 45 dá 69. 69. Isso aqui é igual a zero. Portanto, o I vai ser igual. Esse 12 eu passo para lá da igualdade. O 7 passa multiplicando. E o 69 dividindo. 12 vezes 7 dá 84 sobre 69. Isso é igual a 84 sobre 69. Esse é o valor de I. Basta jogar o I aqui dentro. Nós vamos ter que Vx ele vai ser igual a 3 vezes 84 sobre 69. Podemos simplificar todo mundo por 3. Nós vamos ter 69 dividido por 3 dá 23. Portanto, o Vx
é igual a 84 sobre 23. Tá? Isso daqui dá aproximadamente 3,65 volts. Acabou o problema aqui? Acabou! Mas poderíamos verificar se esses valores são corretos. De que forma? Lembra que eu já apresentei para vocês anteriormente o LT-Spice, um simulador de circuito? Vamos desenhar este circuito lá no LT-Spice. Ele tem uma informação importante, porque a gente vai aprender a utilizar uma fonte de tensão dependente da tensão. E aí a gente tenta calcular qual que é o valor dessa tensão. Tá bom? Vamos fazer isso e verificar se a gente encontra algum resultado. Então vamos abrir o LT-Spice. Bom, está aqui o LT-Spice. Vamos desenhar esse circuito. Vamos pegar os componentes. Nós temos uma fonte independente. Aí nós temos uma fonte. Nós temos aqui, ó, Voltage Dependent Current Source, Voltage Dependent Current Source também. Temos aqui, ó, o E, Voltage Dependent Voltage Source. Então é uma fonte de tensão dependente da tensão. Então repara, ela tem um valor e ela depende desses dois terminais que eu vou ter que ligar em algum lugar. Vamos colocar ela aqui no nosso circuito. Vamos girar ela? Não, ela já está correta aqui, deixa aqui. Então está aqui. Colocamos aqui a fonte de tensão independente e aqui a fonte de tensão dependente. Daqui a pouco a gente liga ela. Precisamos colocar os resistores. Resistor, a gente vem aqui no R, que aparece o resistor, damos o Enter. Aqui nós temos o resistor de 3 ohm, a gente dá um comando de R para virar ele de posição. Aqui a gente tem um outro de 6 ohm, podemos pô-lo aqui. E aqui a gente pode colocar o outro resistor de novo. Temos todos os resistores aqui. Um F3, que é o atalho para a gente ter a linha. Conecta esse cara até aqui, aqui, aqui e aqui. Esse ponto para cá. Repara que aqui ficou torto, né? Então a gente precisa mover. Vamos ver qual botão de mover. É o F8. Então a gente pode vir aqui dar um F8 e a gente coloca ele sobre a linha. Agora, olha, repara. Esse daqui é a fonte de tensão dependente da tensão. Qual tensão? A tensão sobre este componente que está aqui. Então, eu vou pegar nosso fio, o terminal positivo, pela nossa figura, ele é do lado direito, então eu vou pegar esse fio aqui, vou cruzar ele aqui, vou pôr mais para cima um pouquinho, vir até aqui e ligar aqui. Esse daqui é o terminal negativo, vamos trazer ele para cá, mais aqui em cima, aqui e conecta aqui. Pronto. A fonte de tensão dependente está conectada onde ela está. Conforme essa tensão varia, essa fonte varia também. Vamos agora aqui colocar o valor dessa aqui, que vale 12 volts. Esse resistor vale 3 ohm. Este daqui vale 6 ohm. E este vale 8. Este vale 8 ohm. E essa fonte aqui, a gente vai colocar o valor dela. Qual que é o valor? Ela tem um valor que é 2, que é o ganho dela. A gente pode colocar um aterramento. E aqui a gente pode pôr o nosso S, né? Que é a nossa diretiva, ponto .op. E se a gente mandar simular, ele está aqui, ele abriu a nossa diretiva, então está tudo correto. Eu quero determinar quem? O meu Vx. Tá? O meu Vx, olha, se aqui é positivo, ele vem daqui para esse ponto, 3,65. Vamos lá olhar se o nosso resultado está correto? 3,65. Vamos voltar lá, que está o nosso desenho. Então, eu consegui determinar usando esse circuito para simular. Eu fiz todo um processo de transformação de fontes. Eu encontrei um valor de Vx de 3,65. Por outro lado, eu fui lá no LT-Spice, simulei o meu circuito usando uma fonte de tensão dependente da tensão. Tá? Então, se nós viermos aqui dentro, ó, onde está o value, eu coloquei 2. 2, quem é esse 2? Só para a gente lembrar. O 2 é o termo que multiplica a fonte. É o ganho. A gente chama de ganho. Esse é o 2. Tá bom? E com isso a gente finaliza esse processo resolvido de duas formas distintas. Resolvido de forma algébrica, à mão, usando as análises que nós estamos aprendendo, e usando o LT-Spice, que é uma boa ferramenta para simular esse tipo de circuito. E aqui eu usei uma fonte de tensão dependente da tensão, e esse ponto .op eu tenho que dar um comandinho para o LT-Spice para ele rodar, senão ele não entende. Tá bom? Então a gente finaliza por aqui o problema 4.31 e nós nos vemos numa próxima resolução.